Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas. Hoje é a terceira aula e a gente vai ver sobre função quadrática, um pouco sobre o gráfico da função quadrática, como a gente consegue suas raízes, qual a sua lei de formação e tudo mais. Vamos começar primeiramente com a definição da função. A definição nos fala o seguinte: a função quadrática tem a seguinte lei de formação: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c sendo números reais, e o a precisa ser diferente de zero. Por que ele precisa ser diferente de zero? Porque é o seguinte: se a gente não tiver esse termo ax ao quadrado aqui, a gente vai ter apenas o bx mais c. Isso aqui se caracteriza como uma função afim. Então, esse elemento aqui com ao quadrado, ele é crucial para a definição da função quadrática, ok? E a função quadrática é dos reais para os reais, ok? Bom, primeiramente a gente vai começar com as raízes, né? Todo mundo conhece, eu acho que, a fórmula de Bhaskara, porém, eu vou demonstrar aqui para vocês como chegar nela, ok? Como a gente parte da lei de formação da função quadrática até a fórmula de Bhaskara, ok? Bom, primeiramente, a gente vai pegar essa f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e dividir tudo isso aqui por a, ok? Dividindo isso por a gente vai ter o seguinte: vai sair esse a aqui, ok? Nós vamos fazer assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tudo isso aqui dividido por a, certo? Então, aqui vai cancelar, vai ficar x ao quadrado mais o b dividido por a vezes x, o c dividido por a igual a zero, por causa que qualquer coisa dividido por zero é zero. Então, a gente vai chegar nessa equação aqui. Agora perceba, a gente aqui vai ter que completar quadrados. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, antes de completar quadrados, a gente vai ter que lembrar do que é um produto notável. O produto notável é o seguinte: temos um x mais um número qualquer, pode ser um k, tudo isso elevado ao quadrado. A gente abrindo isso aqui, vamos ficar o seguinte: vamos ficar com x ao quadrado mais 2x vezes k, 2 vezes x vezes k, mais o k ao quadrado. A gente tem essa fórmula aqui, porém ela está incompleta, essa parte da equação aqui, ok? A gente tem que completar ela, ou seja, a gente vai completar os quadrados que faltam. A gente tem esse x ao quadrado, ok, que é o primeiro termo. A gente também tem o segundo termo, que é o 2x vezes k, que é representado pelo b dividido por a vezes x. Porém, falta esse último termo aqui. Como que a gente consegue esse k ao quadrado? A gente vai ter que dividir esse segundo termo aqui por 2 e elevar tudo ao quadrado, ok? Então, a gente vai pegar esse b e dividir tudo por 2, a gente está dividindo, e depois elevar tudo ao quadrado. Lembrando que a gente tira o x, ok? Por causa que isso aqui, o b dividido por a, é apenas número, e aqui é apenas número também, ok? Então, elevando tudo ao quadrado, temos o seguinte: o b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse aqui, esse resultado, e colocar aqui, ok? Na nossa equação. Colocando, vai ficar x ao quadrado mais b dividido por a vezes x, mais o b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, mais o c dividido por a, e isso é igual a... Antes disso, antes de ser igual a zero, a gente pode até colocar aqui, porém, na definição da soma, a gente não pode apenas adicionar elementos simplesmente assim. A gente precisa retirar eles. A gente precisa encontrar um elemento neutro para somar. O elemento neutro da soma é o zero. Então, a gente precisa fazer com que esse valor aqui seja igual a zero. Ou seja, a gente tem que
somar ao mesmo tempo esse termo e diminuir ao mesmo tempo esse termo. Então, a gente vai somar aqui do outro lado, esse termo também. Vai ficar mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Se a gente passar esse termo aqui para o outro lado, a gente vai cancelar os dois, ok? Então, a gente está somando por nada, a gente está somando por zero, ok? É uma gambiarra matemática, vamos supor assim. Continuando, eu vou passar agora esse C dividido por A para o outro lado, ok? E como a gente chegou nesse termo aqui, a gente vai passar desse termo para o outro, a gente vai voltar, certo? A gente quer nessa forma deixar a nossa equação, essa parte da equação, ok? Então, tudo isso daqui vai ficar sendo como x mais b dividido por a, tudo isso, tem um 2 aqui, é claro, tudo isso elevado ao quadrado, igual a b ao quadrado, esse b aqui, dividido por 4 ao quadrado, o menos, que a gente passou para o outro lado, menos c dividido por a. Resolvendo esse MMC aqui, a gente terá o seguinte, só copiando aqui, terá o seguinte, multiplicando o denominador, a gente vai ter 4a ao cubo, e multiplicando o cruzado, a gente vai ter a vezes b ao quadrado menos 4a ao quadrado vezes c, ok? A gente agora pode colocar esse a aqui em evidência, ok? Então a gente vai fazer isso. Só copiar aqui, primeiro termo, igualar. Colocando em evidência esse a gente vai ficar a vezes b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 4a ao cubo. A gente agora pode cancelar esse a aqui de baixo, esse a de cima com esse de baixo aqui. Eles estão multiplicando, por isso que a gente pode cancelar. Então a gente cancela aqui e passando aqui para o outro lado, a gente vai copiar de novo isso. Não mexemos nessa parte da equação. Vai ficar b ao quadrado menos 4ac dividido por 4 ao quadrado. Ao quadrado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai passar esse quadrado aqui para o outro lado, ok? Vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar o seguinte. X mais b dividido por 2a igual. Tudo isso ali com raiz quadrada. Só que aqui a gente tem uma propriedade da raiz, da radiciação, que faz com que a gente possa dividir essa raiz em duas, certo? Uma no denominador e outra no numerador. Então é isso que a gente vai fazer. Vai ficar x mais b dividido por 2a igual b ao quadrado menos 4ac dividido por tudo isso ali embaixo. Porém, a gente pode resolver essa raiz aqui embaixo, certo? Vai ficar da forma seguinte. Copiando aqui de novo. Em cima a gente não mexe. Só copia. E embaixo a gente vai ter o seguinte. Raiz de 4 é 2. E raiz de a ao quadrado é apenas o a, certo? A gente cortou as duas. Tá bem parecido agora com a cara que a gente já conhece, certo? E agora a gente vai passar esse elemento aqui para o outro lado, ok? Vai ficar x igual b dividido por 2a, menos b na real, mais raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Fazendo o MMC aqui, a gente vai ter condição, quando é denominador igual, a gente só fica com ele mesmo e apenas subtrai ou soma os elementos de cima. Então, isso que a gente vai fazer. Vai ficar x igual menos b mais raiz de tudo aquilo ali, b ao quadrado menos 4ac, e dividido por 2a. Então, essa fórmula aqui
é a fórmula de Bhaskara que a gente tanto conhece e ela serve para a gente calcular as raízes, ok? Ok? E esse b ao quadrado menos 4ac a gente conhece como um determinante, ou seja, ou pode ser também chamado de delta. Pela definição, ele nos fala que delta é definido por b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, essa parte aqui da raiz a gente pode escrever apenas pelo delta. Continuando. Bom, agora a gente vai ver a forma canônica da função quadrática. O que seria essa forma canônica? É nada mais nada menos que escrever a fórmula da função quadrática de forma diferente, ok? Da forma canônica. Essa daqui que a gente conhece, a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é a forma padrão, ok? Bom, a gente vai também começar, da mesma forma que a gente começou a demonstração das raízes, a partir dessa fórmula aqui padrão, ok? Mais anterior, a gente dividiu por a. Dessa vez, a gente vai evidenciar o a. O que é isso? A gente vai colocar evidência o a. Vai ser uma f de x igual. Colocando em evidência esse a aqui, todos os a's no caso, vai ficar a vezes x ao quadrado, ok? Se você multiplicar isso aqui, ele vai voltar para cá, mais o bx dividido por a, ok? Mesma coisa, se você fazer o chuveirinho ou distribuir aqui, você vai ter o a vezes b vezes x dividido tudo por a. Os dois a's vão se cancelar e vai sobrar apenas o termo bx, ok? A mesma coisa acontece com o c, vai ficar c dividido por a. Agora a gente vai fazer a mesma coisa de completar quadrados que a gente fez na demonstração das raízes, ok? Então, a gente tem aqui, relembrando, temos o x, que é uma variável, o k, que é algum número qualquer, tudo isso ao quadrado, e abrindo esse produto notável, a gente vai ter o quê? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes k, mais k ao quadrado. Perceba que a gente tem a mesma coisa. A gente tem o primeiro termo, a gente tem o segundo termo, ok? E falta também o terceiro termo. Então, a gente vai dividir por 2 esse termo aqui e vai elevar tudo ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, lembrando, tirando o x. Por causa que aqui não tem o x, ok? Vai ficar b 2a, tudo isso ao quadrado, vai ficar b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Ok? Então, colocando isso na fórmula, vai ficar f de x igual o a, pode colocar em outra cor, x ao quadrado mais o bx, tudo isso dividido por a. Agora, esse termo aqui, o mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, lembra que a gente tem que retirar ele, ok? Então vai ficar menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Aqui lembra que a gente está somando com zero, é o elemento neutro da soma, ok? E também temos ainda o mais c dividido por a, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, essa parte aqui, essa aqui em laranja, a gente vai, a gente tem isso, a gente está aqui nessa parte do produto notável e a gente vai voltar para ele. A gente quer dessa forma, dessa maneira. Então a gente vai fazer isso. E a outra parte, essa em roxo, a gente vai tirar o MMC, ok? Então, fazendo a primeira parte. A f de x igual. Deixa o a lá ainda, hein? Não mexe no a. Voltando, vai ficar x mais b dividido por 2a,
tudo isso ao quadrado, ok? E resolvendo esse MMC, vamos ter já evidenciando A e tudo mais, vamos ter 4A ao quadrado menos B ao quadrado menos 4AC, ok? E tudo isso multiplicado pelo A. Então aqui a gente tirou o MMC e aqui a gente resolveu o produto notável. Notável. Ok? Agora, para a gente melhorar isso, lembra que a definição nos diz que o b ao quadrado menos 4ac é nosso determinante, o nosso delta. Então a gente vai substituir tudo isso aqui pelo um delta. Ok? Então vai ficar f de x igual a... Colocar um colchete aqui para ficar mais claro. Esse termo aqui, o x mais b dividido por 2a ao quadrado menos um delta dividido por 4a ao quadrado. E tem colchetes aqui. Bom, agora essa fórmula aqui é a forma canônica. Forma canônica. Bom, então dessa forma a gente tem duas hipóteses do que pode acontecer com o A, ok? A partir desses dois termos. Bom, a primeira hipótese é o seguinte. Primeira hipótese. Se o A for maior do que zero, o A sendo maior do que zero. Se o A for maior do que zero, como que a gente pode ter o A maior que zero? Perceba que esse termo aqui sempre vai ser positivo, ok? Sempre vai ser positivo esse termo. Por quê? Por causa desse quadrado aqui. Ou seja, se esse termo aqui sempre for positivo, então a gente vai ter uma função crescendo, ok? E se esse termo aqui for negativo, também vamos ter a função crescendo. Logo, se o A for positivo, então teremos que se o x igual menos b dividido por 2a, se x for igual a menos b dividido por 2a, então o y menos delta menos delta dividido por 2a ao quadrado é o mínimo de f, ok? Então o x igual a menos b dividido por 2a é considerado o minimante, ok? O responsável por minimizar o valor de f, beleza? E na segunda hipótese temos o seguinte: se o A for menor do que zero, então é o contrário, ok? O menos b dividido por 2a vai ser o maximizante, ok? Ele vai ser o responsável por maximizar o valor de f, ok? Se o x igual a menos b dividido por 2a, então o y menos delta dividido por 4 ao quadrado é o máximo de f, ok? E o par ordenado formado por esses dois elementos é o nosso vértice, certo? É chamado de vértice. É o vértice da função. Então, esse aqui é o nosso vértice. É o ponto onde é o máximo da função ou o mínimo da função, ok? Por isso aqui a gente consegue o máximo ou o mínimo da função. Beleza? Bom, agora a gente vai ver a forma fatorada da função, ok?
Então, seja x1 e x2 as raízes de f de x, ok? Lembrando que o x1 a gente tem a partir da Bhaskara, mas dividindo ela em duas, temos menos b menos raiz do delta, dividido por 2a, e o x2 temos a partir de menos b mais a raiz de delta, dividido por 2a. Somando x1 e x2, por definição, somando o x1 e o x2, resolvendo o múltiplo, o MMC e tudo mais, a gente vai ter o resultado que x1 mais a raiz x1 e mais a raiz x2 vai ser igual a menos b dividido por 2a, ok? Resolvendo essas duas aqui, somando essas duas formas de calcular as raízes, ok? E, por definição, o produto delas também, multiplicando elas, o x1 vezes o x2, a gente vai ter como resultado o c dividido por a, ok? Então, a gente, não vou fazer isso agora, mas façam em casa sozinhos para ter certeza que vai ter esse resultado ou não. Somem, peguem esse valor aqui, menos b, menos a raiz de delta dividido por 2a, e somem e multipliquem por esse daqui, ok? Vocês vão ver que vão chegar a esse resultado, beleza? E com eles, a gente vai pegar esses dois resultados e colocar nessa fórmula aqui, ok? Nessa lei de padrão, lei de formação padrão, ok? Então, pegando ela aqui do ladinho, daí teremos o seguinte: o f de x igual. Vamos colocar o a em evidência primeiramente, ok? Vou pegar esse a, colocar em evidência, vai ficar x ao quadrado mais o b dividido por a vezes o x mais o c dividido por a, ok? Agora perceba, quando a gente somou essas raízes e multiplicou essas raízes, a gente teve esses dois resultados aqui, ok? Perceba que a gente já tem esse resultado aqui também. Aqui é claro que temos o sinal trocado, ok? Mas aqui é igual. Então a gente vai pegar esse o s e o p e vai inserir nessa fórmula aqui, ok? Então a gente vai fazer o seguinte: vai pegar o f de x igual ao, vai copiar igual isso, a vezes x ao quadrado. Em vez de mais, a gente vai colocar um menos, ok? Colocaremos o menos a somatória, porque é isso que está significando. A gente está dizendo que o menos s é igual a mais b dividido por a, ok? E faremos a mesma coisa com o produto. Então, o p será igual a c dividido por a. E tudo isso dividido por a, multiplicado por a, desculpa. Porém, esse s e o p é a mesma coisa que somar o x1 e o x2, as duas raízes, e o p é a mesma coisa que pegar o x1 e multiplicar com o x2. Então a gente vai substituir em menos s e p essas duas formas aqui de multiplicar e somar as raízes. Então, fazendo isso, vai ficar f de x igual tudo isso multiplicado por a, e vai ficar x ao quadrado menos, ok, é esse menos que eu estou copiando, esse x1 mais x2. Então vai ficar x1 mais x2, e somando com o produto disso também, das raízes, ficar x1 vezes x2. E tudo isso multiplicado por a. Perceba que agora a gente pode colocar o x1 e x2 em evidência. Assim, a gente terá a seguinte forma, que essa será a nossa forma fatorada. Vai ficar a vezes x1 menos o x, a raiz do x, menos x1, e isso multiplicado por x menos x2. E essa forma aqui é a forma fatorada de escrever a nossa função quadrática, ok? Então, essa aqui é a nossa forma
fatorado. Nós usamos essa fórmula aqui para achar mais fácil as raízes e principalmente a gente usa também cálculo isso. Tem vários limites que a gente calcula a partir daqui, que a gente consegue mais fácil achar as raízes e calcular dessa fórmula aqui. Ok? Cancelar alguns itens e calcular dessa forma. Bem mais fácil trabalhar com esse tipo de forma aqui do que com essa aqui que a gente conhece normalmente em cálculo. Ok? Então a gente vai continuar. Agora a gente vai ver a parábola, ok? E o que ela tem em relação e sua definição com a função quadrática. Bom, perceba que todo gráfico da função quadrática é uma parábola, ok? Mas nem toda parábola é uma função quadrática. Essa relação, então, não é mútua, ok? Eu vou ser bem superficial que eu vou falar sobre parábola. Vocês vão ver mais em geometria analítica, ok? O que é uma parábola, quando é uma função quadrática e quando não é uma função quadrática, como tem as relações entre as duas. Mas eu só quero que vocês entendam que toda função quadrática tem um gráfico sendo uma parábola, ok? E qual que é a definição de parábola? A definição nos fala o seguinte: dados um ponto F, ok? Temos um F e uma reta D, chama-se parábola de foco F, diretriz D, o lugar geométrico dos pontos cujas distâncias até F são iguais às distâncias até D. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte, que temos um ponto, um foco F, certo? E a diretriz D, a reta diretriz D, e a distância entre o foco até um ponto P e essa distância tem que ser igual à distância do P até a reta diretriz, ok? É isso que ele nos fala. Ao longo de toda a parábola, ok? Em todo o gráfico, toda a curva, tem que haver essa relação, ok? Senão não é uma parábola. É isso que ele quer dizer pra gente. Lembrando que algumas peculiaridades, ok? Vamos ver então. Bom, quando temos o A, esse A aqui, menor do que o zero, então o gráfico, a parábola, ela tem a concavidade para baixo, ok? E quando temos o A maior do que zero, esse A aqui, lembra? Maior do que zero, então temos a concavidade para cima, ok? E esses pontos aqui, ó, esse e esse daqui, são o nosso vértice, ok? É nosso vértice. Lembra que ele é dado pelo seguinte paradenado. É menos B dividido por 2A e o Y igual a delta dividido por 4A, ok? A mesma situação acontece aqui. Então aqui temos nosso vértice e ele tem o paradenado igual a menos B dividido por 2A e o Y igual a menos delta dividido por 4A, ok? Então esses dois vértices, o ponto mínimo e o máximo é dado por esses dois pontos, esse paradenado, ok? Beleza?